aqui a gravação, porque eu nunca esqueço de gravar. Então, ó, lista de trigonometria. Vamos começar com o exercício 11. Nossa, já começou com uma pedra. Nossa. Vocês nem suavizar, sabe? Chega com uma pedra. Esse exercício eu tô com a impressão que vocês nem relaram nele, né? Vocês falaram assim, não vou nem fazer, vou deixar pra ele fazendo plantão. Relei, mas foi em vão. Ó, ele fala assim, ó. A soma de todas as raízes, ó, cuidado que ele tá pedindo. Maurício, não mesmo. Ó, ele tá pedindo a soma de todas as raízes da função. Então, f de x é igual a cotangente ao quadrado de x menos 5 sobre 4 seno ao quadrado de x mais 2. É isso que ele tá falando, tá? Então, é isso que a gente tem. Vamos lá. Vamos para nossa luta de cada dia. Ó, primeira coisa que é importante que vocês coloquem na cabeça. Sempre quando a gente vai resolver uma função trigonométrica, e aqui na verdade a gente vai resolver uma equação, porque ele quer as raízes, raiz é igualar a zero, a gente tem que olhar uma coisa. Ó, você não sabe ângulos notáveis de cotangente. Você sabe ângulos notáveis de seno, cosseno e tangente. Então toda função trigonométrica, quando você for resolver a equação dela, sempre resolva com seno, cosseno e tangente. Então, ó, eu já vou substituir a cotangente. O que é cotangente mesmo? Vocês lembram? É o inverso da tangente. Se é o inverso da tangente, então a cotangente é cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x. Tá certo? Menos, copia aqui. Permitir aqui o Lucas. Menos 5 sobre 4 seno ao quadrado de x mais 2 igual a zero. Por que igual a zero? Porque ele falou que ele quer saber as raízes da equação. Por enquanto, todo mundo feliz, não mudou nada. Então, tá. Alguém sabe me dizer qual que é o próximo passo que você tentaria fazer aqui? Não me abandone, não me desespere. MMC, muito bem. Olha que orgulho. MMC, ó. Você falou assim, não sei como. Sabe sim, ó. Por quê? O MMC, quando ele aparece MMC de funções trigonométricas, ó, seno ao quadrado, seno ao quadrado. Então, sempre quando se repete embaixo, você copia uma única vez. E depois você só tem um número. Aí você faz o MMC do número. Os números que aparecem é 1, 4 e 1. Então, o MMC de 1, 4 e 1 é 4. Então, ó, o MMC desses números vai ficar como? Vai ficar 4 seno ao quadrado de x. Tudo isso igual a zero. Ó, tá claro para todo mundo o MMC? Fala aí, do fundo do seu coração. Open your heart. Certo? Então, ó, beleza. Só. Não, você tá exagerando. Ó, então o que você faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado desaparece, só fica o 4. 4 vezes cosseno ao quadrado é 4 cosseno ao quadrado de x. Quando eu vou dividir esse por esse é igualzinho, então deu só menos 5. Seno ao quadrado de x dividido por 1 dá 1. Vezes... 4 seno ao quadrado de x dividido por 1 é 4 seno ao quadrado de x. Vezes 2, 8 seno ao quadrado de x. Ó, quando eu tenho uma divisão e eu estou fazendo uma igualdade aqui, a parte de baixo não importa, tá? Porque a parte de baixo nunca vai ser zero, ela tem que ser diferente de zero. Mas eu vou voltar nesse ponto ainda. Ó, agora, a parte de cima precisa ser igual a zero.
Então, quando eu tenho uma fração igual a zero, é a parte de cima que zera a fração. Mas, ó, cuidado com a parte de baixo, porque a parte de baixo tem que ser necessariamente diferente de zero, tá? Porque é uma fração. Vamos resolver, então, a parte de cima. Então, só a parte de cima que eu vou igualar a zero. Então, ó, 4 cosseno ao quadrado menos 8 mais 8 seno ao quadrado igual a zero. Pronto, cheguei aqui. O que eu vou fazer? Você tem que lembrar de um outro detalhe. Qual que é o outro detalhe que você tem que lembrar? Quando você tem uma equação trigonométrica, tem que ser tudo só cosseno, tudo só seno, não pode misturar, tem que ser tudo de uma única função. Por exemplo, aqui eu tenho seno, aqui eu tenho cosseno. Como os dois estão ao quadrado, tanto faz o que você escolher. Vocês preferem o quê? Seno ou cosseno? Resolver uma equação com seno ou cosseno? Com seno. Então eu vou desaparecer com esse cosseno aqui. Lembrando que para assumir que é esse cosseno aqui, a gente usa a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu vou usar isso aqui. Tá? Utilizando a equação fundamental da trigonometria, a gente sabe que vai ficar 4. O cosseno é 1 menos seno ao quadrado. Então, 1 menos seno ao quadrado mais 8 seno ao quadrado menos 5 igual a zero. Por enquanto, nada incrível. Então, ó, faz a distributiva, ficou 4 menos 4 seno ao quadrado de x mais 8 seno ao quadrado de x menos 5 igual a zero. Abaixo. Ah, não tá. É que eu queria. Pera aí. Eu não quero que a luz faça reflexo. Acho que assim ficou better. Ó, então, ó, soma esse com esse, vai ficar 4 seno ao quadrado de x. E esse com esse vai dar menos 1 igual a zero. Vai ser feliz? Agora é só isolar o seno. Então 4 seno ao quadrado de x é igual a 1. Seno ao quadrado de x é 1 sobre 4. Cuidado, hein? Essa parte final aqui é perigosa. Então, ó, vou até trocar de cor para mostrar o perigo dela. Ó, passa o quadrado para o outro lado. Mas quando você passa o quadrado para o outro lado, ó, passou a raiz. Não pode esquecer de colocar o mais ou menos. Então, ó, isso daqui é mais ou menos raiz de 1/4. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, mais ou menos 2. Tá? Lindo. Chegamos quase aonde a gente quer. A gente quer achar os valores de x. Só preciso ver um negócio, ó, que eu esqueci de anotar aqui no começo, que o x pertence ao intervalo de π sobre 2 a 3π, tá? Então, ó, o x pertence ao intervalo de π sobre 2 a 3π. Ó, se o seno é igual a meio, mais ou menos meio, então são todos os valores, porque o seno é positivo, positivo, negativo, negativo. Quem que é o ângulo correspondente ao meio? Ó, tem que ser em radiano, hein? Porque as respostas tudo em radiano. Qual que é o ângulo correspondente ao meio? Que é o π sobre 6. Então, ó, π sobre 6. Só que eu vou pegar em todos os quadrantes. 5π sobre 6. 7π sobre 6. 11π sobre 6. Só que tem um detalhe. O ângulo é de π sobre 2 a 3π sobre 2. O que é π sobre 2 a 3π sobre 2? A 3π, desculpa. Ó, o π sobre 2 está aqui.
Então quer dizer que eu vou dar uma volta. Chegou aqui é 2π. E chegou aqui na segunda volta, esse ponto é 3π. Então o que eu tenho? Eu tenho que pegar os valores do segundo, do terceiro e do quarto quadrante na primeira volta e os valores do primeiro e do segundo quadrante na segunda volta. Tá claro isso? Ó, por que do primeiro na segunda volta? Se é π sobre 2. Ó, porque ele é do π sobre 2 pra frente. Tá vendo? Ó, ele não começa do 0 ao 3π, ele começa no π sobre 2. Então, esse primeiro quadrante aqui, ó, não conta. Porque é só valores pra frente do π sobre 2. Então, ó, pra frente do π sobre 2 significa que é o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante na primeira volta. Não pega o primeiro quadrante na primeira volta. Só que aqui é 2π, dei a primeira volta. Só que esse 2π vai continuar até quando? Até 3π. Então eu pego o correspondente desse na segunda volta e o correspondente desse na segunda volta. Entenderam? Então, ó, agora é só dar a solução. Só mostrar a magia. Qual que é a solução? Ó, o π sobre 6 não está dentro. O 5π sobre 6 está dentro. O 7π sobre 6 está dentro. E o 11π sobre 6 está dentro. Parou aqui? Não, eu tenho que continuar. Então eu vou pegar o irmão do π sobre 6 na segunda volta. Quem que é o π sobre 6 na segunda volta? É o π sobre 6 mais 2π. Então, ó, faz aquele MMC moleque, aquele MMC de rua. Vai dar π mais 12, vai dar 13π. 13π sobre 6. Esse é o correspondente na terceira volta. Então, coloca ele aqui. 13π sobre 6. E vai para o próximo. Esse daqui está dentro? Na segunda volta ele está dentro também. Então, quem que é esse daqui? Esse daqui é o 5π sobre 6 mais 2π. MMC de rua. Faz ele. Vai dar 5π mais 12π. Isso aqui deu 17π. 17π sobre 6. Pronto, acabou. Porque esse daqui já está fora, já passou do 3π. Todo mundo entendeu isso aí? Yes or no? Agora é só somar todo mundo, né? Então, ó, deu 12, 23, 36, 36 com 17, deu 10, deu 46, com 7 deu 53. 53 por 6. Alternativa B. B. B de bola na área, ninguém para cabecear. Bola na rede para fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Certo? A bandeira no estádio é um estandarte, flama pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme. Alguma dúvida? Ah, tá vendo? Não é. Se você sabe os passos que você tem que seguir, se você decora os passos, morreu, né? Não tem... Porque ele não importa, né? Porque o número que tá embaixo na divisão nunca vai zerar, né? O número que tá embaixo na divisão nunca zera. Ah, mas ele não é fácil não, né? Não é fácil não saber fazer todos esses truques aqui. Tem bastante passo para decorar. Pode fazer isso sempre. Não tem problema. Fera? Então esse foi o 11. Agora, ó, o próximo, o next. Ó, se alguém quiser pedir mais exercício, pode pedir aí. É o 16. Ah, desisti. Vai ficar com essa coisa aí mesmo. É isso aí.
Só me incomodou um pouco. Não sei porquê. Não sou uma pessoa de toque, mas me incomodou um pouco. Fazer o gol, entendeu? Saiu vencer no futebol. Exercício fala assim, ó. A esfera de raio R está apoiada no chão, sobre o chão plano em um dia iluminado pelo sol. Em determinado horário, a sombra projetada à direita do ponto aonde a esfera toca o chão tinha 10 metros. Legal. Nesse mesmo horário, a sombra projetada por uma vareta de 1 metro fincada perpendicularmente ao chão, tinha 2 metros de comprimento. Assumindo o paralelismo dos raios solares, o raio da esfera em metros é dado por... Então, ó, vou fazer o desenho. Quando eu faço o desenho, vocês pensam. Sempre quando a gente tem uma esfera e tem uma reta tangente à esfera, qualquer coisa, a primeira coisa que você faz. O objetivo é fazer triângulo, porque isso é um bom começo mesmo. Se a gente quer saber uma medida de alguma coisa, a gente só acha a medida de qualquer coisa com triângulos. Então isso a gente já tem que ter na cabeça. Então, ó, a medida de qualquer coisa a gente só acha com triângulo. Então tem que fazer um triângulo aparecer nessa figura aí. Esse é um primeiro ponto. Então, ó, deixa eu voltar aqui. Ó, eu tenho a esfera. A informação que eu tenho por enquanto é que essa medida aqui, daqui a aqui, vale 10 metros. E ele quer saber quanto que ele vale esse raio. Ó, tem uma coisa importante que vocês estão esquecendo, hein? Quando eu tenho uma esfera e tenho uma reta tangente na esfera, o que eu sei? O que eu sei, sim, mas não sei como. Não lembro. Ai, meu coração, Deus do céu. Chama a ambulância. Porque... Ó, vocês não podem esquecer isso, hein? Não pode esquecer isso, hein? Agora vocês têm que cumprir uma penitência no fim do dia hoje, hein? Por ter esquecido isso, hein? Ó, sempre quando tem uma reta tangente à circunferência, a primeira coisa que você sabe é que o raio dessa circunferência forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente. Isso é muito importante, hein? Isso é muito importante. Todo exercício que é circunferência com reta tangente, você tem que colocar um ângulo de 90 graus nessa reta tangente. Tá certo? Tá claríssimo isso? Só na circunferência. Só na circunferência vale isso. Tá? Bem, o que eu faço para fazer aparecer um triângulo aí? Eu tenho que fazer um triângulo. Eu vou dar pontos, né? Porque sem pontos às vezes fica difícil. O, A, B, C. Traça uma reta, de onde para onde? Lembra-se, as regras para fazer aparecer um triângulo. Para fazer aparecer um triângulo, eu nunca vou cortar esse ângulo de 90. Tá? Então o ângulo de 90 não pode ser. Então, ó, o lado B e o lado C tá eliminado. Só sobrou quem? O A. Então, ó,
eu traço OA. Ó, tá aqui. Pronto. Eu tenho meus dois triângulos ali. Bem, você percebeu? Isso daqui é uma coisa que eu vou ensinar ainda pra vocês. Vocês não sabem disso ainda. A distância de C a A é a mesma distância de A a B. E, bem, isso daqui é raio, OB é raio e OC é raio. E eles dividem o mesmo lado. Então, os triângulos são iguais. Então, significa que esse ângulo aqui, θ, é igual a esse ângulo θ, tá? Os dois triângulos têm o mesmo ângulo θ. Esse desenho aqui tá feito. Só que ele me dá uma informação. Qual que é a informação que ele me dá? Que quando você, numa mesma superfície que essa daqui, se ele coloca um... O que é que ele colocou mesmo? Ele colocou alguma coisa que tem 1 metro aí. Vê pra mim aí. Fala aí pra mim o que é. É uma vareta. Então, ó, ele colocou uma vareta aqui. E aí o Sol, o raio solar, que é paralelo a esse, vai passar aqui nessa vareta e vai bater aqui. Ó, o que a gente sabe? A gente sabe que essa vareta aqui tem quantos metros? Ele fala, né? Uma vareta de 1 metro. Então isso aqui tem 1 metro. E ele faz num perpendicular ao chão, tinha 2 metros de comprimento. A sombra de uma vareta de 1 metro fica, e a sombra tem 2 metros. Então essa é a informação que eu tenho. O meu objetivo é encontrar o raio. Ó, presta muita atenção no que eu vou falar. Essa reta aqui da vareta, vou chamar isso daqui de D e F. Essa reta ED é paralela à reta BA, tá certo? Paralela à reta BA. E a reta CA também é paralela à reta FIC. Significa o que isso? Significa que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é a mesma coisa que esse. Então esse ângulo aqui vale 2 tetas. Porque o de cima vale θ e esse vale 2 θ. Tá claro isso? Você sabe disso porque ele falou paralelismo dos raios solares. Exatamente. Eu sei disso porque ele falou que é paralelismo dos raios solares. Tá? Então eu sei que esse triângulo aqui, ó, encaixa exatamente nesse triângulo aqui, né? Poderia colocar até a vareta aqui, que aí eu ia encaixar o triângulo, aí não teria nenhum problema. Bem, o que a gente sabe? Eu consigo tirar uma informação desse ângulo de 2 tetas aqui, ó. Porque no triângulo DEF, no triângulo, não tem isso aqui, não. No triângulo DEF, a gente sabe que tangente de 2 tetas é cateto oposto sobre hipotenusa. Essa é a informação que eu tenho. Por que eu fiz isso? Por um motivo simples. Ó, eu quero achar um lado, que é esse, ó, R. E esse lado, eu tenho esse lado que eu quero achar, ele está dentro de um triângulo OAC. E nesse triângulo OAC, eu sei o cateto adjacente ao ângulo e quero descobrir o oposto. E esse ângulo aqui é θ. Se eu descubro o valor desse ângulo, trigonometria no triângulo retângulo. Bem, eu achei θ. Então, ó, achei 2 tetas na verdade. O que eu faço? Eu volto para o triângulo. No triângulo ACO, o que a gente sabe? Tangente de θ é cateto oposto, R, sobre adjacente, 10. Pronto.
matou o exercício. Por quê? Agora é só usar arco duplo na tangente de 2 tetas. Então, ó, tangente de 2 tetas é 2 vezes tangente de teta dividido por 1 menos tangente ao quadrado de teta. Tangente de 2 tetas, meio. Tangente de teta, r sobre 10, dividido por 1 menos r sobre 10 ao quadrado. Ó, dá para simplificar esse com esse, dá um 5 aqui. Tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Então ficou 1 sobre 2 é igual a r sobre 5 dividido por 1 menos r quadrado sobre 100. Baixou. Então, ó, continuando. 1 sobre 2 é igual a r sobre 5. Esse lado aqui eu vou fazer um MMC. MMC é 100, vai dar 100 menos r quadrado. Uma fração dividida por outra fração, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Esse 5 cancela com esse 10 aqui, isso daqui vai dar 20. Então ficou 1 sobre 2 é igual a 20r dividido por 100 menos r ao quadrado. E o que a gente faz? Multiplica em cruz. O que a gente tira daqui? 100 menos r ao quadrado é igual a 40r. Então, e acabou a folha. Então, ó, voltando aqui, ó, então deu 100 menos r ao quadrado igual a 40r. Passa todo mundo pro lado de lá. R ao quadrado mais 40r menos 100 igual a 0. A soma deu menos 40 e a multiplicação deu menos 100. Dá pra fazer? Por soma e não sei o que. Por soma e produto. Menos 40 e menos 100. Porque 100 é 20 vezes... Não sei, hein? Fiquei meio triste, hein? Também tô achando que deu ruim. Ah, mas você viu as respostas lá? A resposta é só o terror na humanidade. Então a gente tem que fazer o delta aqui. Delta é b quadrado menos 4ac. Então delta é 40 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, que é menos 100. 40 deu 16 com 2 zerinhos. E aqui deu plus 400. Deu 2000. Então, ó, o r vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b, menos 40, mais ou menos raiz de 2000. Dividido por 2. Aqui eu acabei. Volta rapidinho na folha. Volta, peraí. Deixa eu matar aqui. Aí, ó. Deu menos 40. 2000. Raiz de 2000 vai ser... Se fosse... Ó, 100 dá pra sair um 10. 20. Então vai dar pra fazer... 20 é 4 vezes 5, né? Então saiu um 2. Então é 20 raiz de 5 isso aqui. Dividido por 2. Dá pra colocar o 20 em evidência, né? Então ficou menos 20 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Isso aqui virou um 10. Então R é 10, que multiplica menos 20 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Voltou na outra folha.
Esse é difícil. Esse é difícil. Esse não é fácil, não. Esse aqui não é amiguinho da garotada. Não consigo nem montar os triângulos. Os triângulos é importante montar, assim. Tem muitas coisas aqui que são complicadas, mas assim, o triângulo é o principal. Saber montar o triângulo, as outras coisas mais ou menos, mas o triângulo isso aí não é bom esquecer, não. É importante esse material. Posso voltar lá na outra folha, Laura? Sim. Fui burro, né? Porque se eu coloquei 20 em evidência, aqui não é, aqui é um 2, né? E não tem esse 2 aqui. Então quer dizer que o R... não posso pegar o negativo, porque senão vai dar negativo, né? Raiz de 5 é maior do que 2, então deu tudo certo. Então isso aqui vai ficar 10 raiz de 5 menos 20. Tá? Então essa que resposta que a gente vai ter aqui com isso. Alternativa B. B de bola na área e ninguém para cabecear. Tô gravando. Tá tudo gravadinho. Você cortou o 2 porque pôs 2. Porque eu errei. Foi isso aí que rolou. Entendeu? Difícil esse aí, hein? Esse aí, ó. Parabéns. Foram bem criativos para fazer um exercício de arco duplo aqui. Não é... It's so easy. Então agora vamos para o 19. 1999. 19. Então, vou fazer o desenho dele. Aí eu já leio com vocês. Enquanto isso, vocês já vão se preparando. O 19 fala assim, ó. Da UF. A UF esse ano quis dar uma facada nas costas que todo mundo tava prestando, né? Foi bem duro esse exercício aí. Ele fala assim, ó. A figura a seguir sem escala. Sem escala quer dizer o quê? Não adianta você pegar sua reguinha e medir para achar a resposta. Apresenta informações parciais de um triângulo ABC, um triângulo retângulo ABC, sendo CD uma mediana. O que é mediana mesmo? Mediana. Mediana. Não. Mediana não é isso, não.
Isso aí é bissetriz, o que você falou. Quarto ângulo no meio é bissetriz. Bissetriz. Mediana. Ninguém lembra que é mediana? Corta a reta no meio. Beleza. Corta a reta no meio. Então quer dizer que CD está dividindo esse lado AB na metade. Então quer dizer que AD vale 50, BD vale 50 também. Todo mundo feliz até aí. Então, ó, CD é uma mediana e um ângulo obtuso gama. Com base nessas informações, determine as medidas dos ângulos delta e gama, que possibilitam encontrar os ângulos internos do triângulo ABC. Esses ângulos internos são, ó, então ele tá bem. O ângulo C a gente sabe que é 90 e ele nem deixou dúvida aí para você. Ele colocou todos os ângulos 90 aí no ângulo C, né, para você não excluir. Agora a gente tem que calcular os outros ângulos, os ângulos de 15, todos esses. Ó, você viu que apareceu 15, 10, apareceu essas coisas? Vou te dar uma dica. Ele só deu o valor dos lados, não deu? Você matou o exercício. A alternativa é A. Você não faz nem conta. Eu vou fazer a conta, tá? Mas assim, um exercício desse, você ri na cara dele. Fala, hahaha, é a alternativa. Por quê? O único... 30 e 60 não é, né? 30 e 60 você já bate o olho e vê que não é. Porque olha essa coisa monstruosa que tá aqui. Essa coisa monstruosa que tá aqui não é 30 e 60. Então, 30 e 60 não foi. Porque, por exemplo, esse ângulo aqui, o cosseno desse ângulo é cateto oposto sobre... cateto adjacente sobre hipotenusa. Já não deu. Então, ó, AD já foi. 20, 70, 10 e 80 não tem como você achar numa prova. Tá? Não tem. Por quê? O 70, o 20, o 80 e o 10 não tem nenhuma combinação de 30, 45 e 60 que dá esses números. A única combinação que é possível com 30, 45 e 60 é 15 e 75. Então já matou já. Você já sabe que é a alternativa A. Tá bom? Então você não faz nem a conta, já vai pro próximo. Opa, que é curtição, hein? Lembra que eu falei na aula? Ó, cuidado, esse número você precisa decorar. Às vezes é necessário, porque olha só o que vai acontecer nesse exercício. A gente tem um triângulo retângulo. Vamos tentar encontrar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui não tá difícil encontrar, porque ele deu todo lado pra gente, né? A gente sabe a gente sabe que isso daqui vale 45, tá certo isso aqui mesmo? Vamos ver. CB, isso. O CB vale 45, então não tem erro. O que a gente faz então? Ó, cosseno, então no triângulo ABC, a gente pode fazer cosseno de B. Cosseno de B é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno de B deu raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, porque esse com esse aqui dá 4. Ó, você tem que saber quem que é essa combinação. Tá? Você precisa saber quem que é essa combinação. Eu vou relembrar para vocês, ó. Eu vou fazer de outra cor para relembrar. Ó, vamos lembrar? Cosseno de 45 menos 30. Cossa A, cossa B, troca o sinal, sem o A saber. Então, ó, raiz de 2 sobre 2, 45. Cosseno de meio, 1 sobre 2.
troca o sinal, né? Troca o sinal sem saber. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Um, dois, três. Aqui eu errei, né? Raiz de 3 sobre 2. E aqui é meio. Então isso daqui, ó, deu raiz de 6 mais raiz de 2, todo mundo dividido por 4. Então, ó, a gente sabe que esse ângulo B é 15. Difícil. Se você não tem essa sacadinha falando que o 15 é uma combinação, você só consegue encontrar valores com combinações de 30, 45 e 60, já era. Exercício... Não entendi isso aí, só pra fazer a volta. Esquece. Esqueci. Então, ó, se esse é 15, esse é 90, esse aqui tem que ser 75. Pronto. Achamos todos os... Ah, entendi. Fazer a volta, sair daqui para chegar aqui. Nossa, é difícil, hein? É, ele dá essa dica lá. Tanto é que ele fala, raiz de 6 é raiz de 3 vezes raiz de 2. Mas ó, é difícil perceber isso aí, hein? Eu acho complicado perceber isso aí. Tanto é que você viu que eu ignorei a dica dele, né? Eu achei... Não é muito simples, não. Vocês entenderam? Dúvida nesse exercício? Alternativar isso aqui. Dúvidas ou não dúvidas? Esse foi o 19. Sempre posso fazer aquilo de perceber as possíveis somas? Pode. Sempre pode. Né? Sempre pode. Não tem... Não vai ter. Só se acontecer de ele te dar uma tabela, né? Aí se ele te der uma tabela, aí não. Mas se ele não te der tabela, algumas você já vai eliminar. Sim, né? Não tem jeito. Beleza? Então, ó, esse foi o 19. Agora estamos no 22. 22. Hoje estamos rock and roll. É uma coisa que eu não entendi. Eu não entendi porque que ele deu aquele delta, aqueles negócios lá. Só se eu não vi um negócio que era pra ter visto aí. Sei lá. E o delta mediano também pra mim não serviu pra muita coisa. Sei lá. O 22. Ó, você bateu o 22, você fala, esse eu vou fazer porque esse eu vou acertar. Isso aí é um clássico. Isso aí não pode nem bobear. Você falar assim, ó, nossa, esse aí eu já acertei. Um a menos na minha frente. Ó, acabar aqui. A, B, C, M. Exercício 22 fala assim, ó. No triângulo ABC, ilustrado na figura, a hipotenusa AC mede 12 centímetros. O cateto BC mede 6. Então, ó, a gente sabe que é um triângulo retângulo. Então tem que ser 90 no B. Porque a hipotenusa é o AC. Então, ó, a hipotenusa vale 12 centímetros. E BC vale 6 centímetros. Por enquanto, tudo fera. Se M é o ponto médio, então o M dividiu esse lado bonito aí no meio. Porque o M é o ponto médio. Então BM vale 3. CM também vale 3. Então a tangente de M a C, ó, não tenham dúvidas. Todo o exercício que ele pede, ó, ele quer a tangente do M a C, ele quer esse ângulo θ. Todo exercício que ele pede
uma determinada tangente aqui, ó, que não faz parte de um triângulo retângulo, AMC, ó, tá vendo? Esse ângulo aqui não faz parte do triângulo retângulo. Você não consegue usar cateto oposto sobre hipotenusa, porque aqui você não nem define cateto oposto sobre hipotenusa. É um triângulo qualquer. Você já tem que saber. Isso daqui é um exercício de soma de arcos. Porque esse ângulo aqui, menorzinho, que eu vou chamar de alfa, você consegue calcular. E o maiorzão também, porque esse menorzinho alfa pertence a um triângulo retângulo, ABM, e a soma dos dois também pertence a um triângulo retângulo. Tá? E aí vai ser sucesso internacional. Vamos ver. É igual a 1? Eu não lembro qual que é o 1, Rafa. E meio absceno. Ah, não. Meio absceno é para a área. Tá? Depois eu vejo qual que é o 1 lá e eu falo se vai ser igual. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso calcular um Pitágoras no triângulo ABC para descobrir o AB. Porque o AB vai ser importante no processo. Porque se ele pediu tangente, eu tenho que calcular a tangente desse arco e calcular a tangente da soma do arco. Ó, é sempre assim. É sempre assim. Exercício, ó, caiu ano passado na Unicamp esse exercício aqui. Igualzinho, não muda nada. Tanto é que eu fiz na aula. Acho que provavelmente é o 1, que eu acho que é o primeiro que eu fiz na aula da Unicamp. Então assim, ó, igualzinho, não muda. Então se aparecer um exercício desse, por exemplo, no Enem, você não pode errar. Numa Unesp, tem que matar, tá? Então, ó, vamos lá. No triângulo ABC. Toda criança tem que ler e escrever ABC. Então, ó, no triângulo ABC eu vou fazer o quê? Pitágoras. Isso. Você acha a tangente de um dos ângulos e depois você acha a tangente da soma dos ângulos. Aí depois você faz, aí é só fazer a regra de soma. Tá? Eu vou fazer Pitágoras. Então, ó, vai ficar 12 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais AB ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 6 ao quadrado, 36. Então, AB vai ficar raiz, ó, 144 menos 36 vai dar 108, né? 108. Tem que tirar a raiz desse número aqui. Alguém já fez isso aí? Tá afim de tirar a raiz de 108, não. Por 2 dá 54, por 2 dá 27. Então por 2 deu 27. Por 3, então saiu um 3 fora. Então deu 6 raiz de 3. É isso? Confere aí. Eu acho que é. Então, ó. Sucessão internacional. Então, descobri o lado que faltava. Agora ficou fera. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir a tangente de alfa. Para descobrir a tangente de alfa, eu vou usar o triângulo ABC. Então, ó, ABM, desculpa. No triângulo ABM, eu vou calcular a tangente de alfa. Tangente de alfa. Tangente de alfa é cateto oposto 3 por adjacente 6 raiz de 3. Dá para simplificar. Isso aqui ficou 1 em cima, 2 raiz de 3 embaixo, tá? Ah, eu preciso racionalizar? Não racionaliza não, tem muito chão pela frente ainda. Deixa assim por enquanto. O que eu faço? Agora eu vou no triângulo maior. No triângulo ABC, eu vou calcular a tangente de novo. Só que agora eu vou calcular a tangente de alfa mais θ, que é cateto oposto, que vale 6, por cateto adjacente, que vale 6 raiz de 3. Então isso aqui eu sei que vale 1 raiz de 3. Agora, a consagração. Chegou aqui, ó.
matou, você dá o golpe final, que é desenvolver. Então, ó, tangente de alfa mais θ tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. O sinal daqui, ó, é igual ao de lá. O sinal de baixo troca. Agora é só substituir. Tangente de alfa mais θ é 1 sobre raiz de 3. Tangente de θ, quero descobrir. Tangente de alfa é 1 sobre 2 raiz de 3. A mesma coisa acontece embaixo. 1 menos 1 sobre 2 raiz de 3. Tangente de θ. O difícil é essa conta final aqui. Então você precisa ter prática na conta final, tá? Se não tiver prática na conta final, terror vai acontecer. Então, ó, o que eu faço? MMC aqui e MMC aqui. Então, ó, vai ficar 2 raiz de 3 dividido pelo de baixo multiplicado pelo de cima. E embaixo, mesmo esquema. 2 raiz de 3 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pronto. Uma fração igual a outra. Ó, vocês perceberam uma coisa? Que eu sempre faço o mesmo procedimento? Tem fração, eu faço MMC em cima. Tem fração, eu faço MMC embaixo. Depois eu me preocupo. Uma fração dividido pela outra. Mantenho a de cima. E multiplico pelo inverso da de baixo. Agora eu posso cortar esse com esse. Então ficou 1 sobre raiz de 3, que é igual a 2 raiz de 3 tangente de θ mais 1, dividido por 2 raiz de 3 menos tangente de θ. Ó, aqui ficou parecendo um mais, mas é menos, tá? Que é desse daqui. Agora é só multiplicar em cruz. Então ficou 2 raiz de 3 menos tangente de θ é igual esse vezes esse. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Vezes 2 é 6. 6 tangente de θ. E raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Passei isso aqui todo mundo pro outro lado. Então ficou menos 7 tangente de θ igual a menos raiz de 3. Fica tudo mais tangente de θ, raiz de 3 sobre 7. Na cara da sociedade. Sabe esse composto? Fala aí. Vocês acharam desesperador esse exercício aí? Isso cai muito? Acharam. Se a sua pergunta foi isso, cai muito desesperador. Não é um negócio que, nossa, despenca, todo ano aparece, mas é importante, tá? É importante. Não é difícil. Sabe por que vocês acham que é difícil? Essa conta aqui, ó. Se o exercício parasse aqui, em cima, esses 3 passinhos, vocês iam falar, que lindo que é esse exercício. Essa conta aqui que aterroriza vocês. Ó, isso aqui precisa estar bem treinado, tá? Com essa conta bem treinada, o exercício não fica difícil. Porque assim, ele é macete. Ó, coloca um negócio nessa cabeça de vocês. Exercício que é manjado, você não pode perder. Você não pode perder. Porque o exercício manjado, por mais difícil, realmente, ele não é um exercício fácil, né? Enxergar tudo isso daqui, mas ele tá manjadinho. Você vai bater o olho, você sabe, eu tenho que fazer isso. E essa conta que você tiver treinada, cai sempre nela. Você vai sempre fazer essa conta parecida. Ó, e é sempre assim. Esse tipo de exercício é sempre assim. Você tem um triângulo e ele pergunta o ângulo fora do triângulo retângulo, tá? Tem outros exemplos na lista. Eu resolvi esse e resolvi um outro de sala. Acho que o da sala tinha menos conta, era menos difícil. É muito chato. É, porque tem bastante conta, né? Tá certo? Então, ó, guarda, coloca no coraçãozinho de vocês. Então, ó, agora é o 23.
Aí você calcula as duas tangentes dos dois ângulos e soma. Esses são os passos, é isso aí. Esses são os passos. Você calcula uma tangente dentro do triângulo retângulo, você calcula a tangente da soma dos dois ângulos no triângulo retângulo maior, e aí mandou. Eu vou trocar o grupo de vocês, eu vou fazer para amanhã, tá? Até às 6. Até às 6. Então, ó, exercício 23. Don't take my heart. Don't take my heart. Unicampes. O que o exercício da Unicampes falou? Ele falou assim, ó, a figura abaixo exibe um círculo de raio R que tangencia internamente um setor circular de raio R e centro de circunferência θ. Tá bom. Então, ó, vou fazer o desenho. Eu tenho uma circunferência. Ó, você viu que é uma circunferência e quem está tangenciando essa circunferência é um setor circular de raio R. Tenta. Então, tangente. E aí no item A ele pergunta: para θ igual a 60. Ih, tem um detalhe aí que vocês não sabem. Mas tudo bem, dá pra fazer. Para θ igual a 60, determine a razão entre as áreas do círculo e a área do setor circular. Tá, eu não ensinei essas áreas ainda pra vocês, vou ensinar daqui a pouco. Mas, ó, primeira coisa, área do círculo, como que a gente calcula a área do círculo? Área do círculo? Ninguém? πr quadrado. Certo? Área do círculo πr quadrado. Eu preciso saber esse raio R aqui então, né? Área do círculo, eu preciso saber o raio R. Se eu quero saber uma medida de um lado, sempre. Se eu quero saber uma medida de um lado, eu preciso fazer aparecer um triângulo. Tá bom. Já falei isso pra vocês hoje. Qual que é a primeira coisa que você faz nesse tipo de exercício aqui? Nesse exercício que tá aqui, igual. Ângulo reto. O raio com a reta tangente faz um ângulo de 90. Isso aí nunca vai mudar. E ó, e do outro lado aqui também, eu também tenho um raio que faz um ângulo de 90 com a reta tangente. Sem dúvida. O ângulo reto, okay? O ângulo reto no raio depois do pitão. Ah, tá. E aí, ó, o que vai acontecer? O que você faz? Agora, ó, você vai unir esse ponto aqui, ó. Por quê? São os únicos dois pontos que sobraram para unir. São os únicos dois pontos, porque a gente não pode nunca cortar os ângulos de 90. Então acabou. São os únicos dois pontos que a gente vai unir. Pronto, fiz um triângulo bonito aqui, ó. Vou chamar esse ponto de O, esse ponto de A, esse ponto de B e esse ponto de C. Eu tenho dois triângulos, e os dois triângulos são iguais, tá? A importância desses dois triângulos serem iguais é a seguinte: esse ângulo que está aqui, menorzinho, é θ sobre 2. É a metade do outro ângulo. Tá certo? É θ sobre 2. Isso não tem erro. Beleza?
Então, ó, tem outro detalhe, né? Se eu seguir aqui, toda essa reta em preto vale R1, porque é o raio. Porque, ó, isso aqui é um setor de uma circunferência. Então essa reta em preto, se ela chegar até lá o laranja, isso aqui vale o raio. Só que eu sei que esse tamanho aqui, daqui a aqui, vale R'. Então significa que essa hipotenusa é R1 menos R'. Tá claro para todo mundo isso? Sim? Então, ó, no triângulo ABO, ó, ele quer saber, eu sei quanto que vale esse ângulo θ sobre 2, porque ele falou que o θ, isso no item A, né? Porque ele falou que o θ vale 30, desculpa, o θ vale 60, θ é igual a 60, então a gente sabe que o θ sobre 2 é igual a 30. Então a gente já sabe que tem um trintinho ali. Então eu vou ter uma relação entre R1 e R', que é o que importa. Por quê? Ele quer saber só a razão entre as áreas. A área da circunferência com a área do setor. Então, ó, o que eu vou fazer? Seno de θ sobre 2 é igual a cateto oposto, R1, sobre hipotenusa, R1 menos R'. Seno de 30 é meio. R' sobre R1 menos R'. Multiplica em cruz, vai ficar R1 menos R' igual a 2R'. R1 é 3R'. Tá? Descobri que o R1 é 3R'. Agora eu calculo a área da circunferência. A área da circunferência é π R' ao quadrado. Pronto. Deixa em função de R', não tem problema. Agora, ó, o que eu vou fazer? Vou calcular a área do setor circular. Setor circular é o que a gente não viu ainda, tá? Vou ensinar para vocês, mas é simples, ó. A volta completa na circunferência é 360. 360 é equivalente então a πr quadrado. O ângulo do meu setor circular é 60. 60 é equivalente à área do setor. Regra de 3. Multiplica em cruz. Então a área do setor é igual, isso aqui vai dar 1/6, né? A área do setor então é πr ao quadrado sobre 6. Então, encontrei as duas. Ele quer saber a razão. A razão que ele quer saber da maior pela menor é da circunferência pela área do setor. É isso que ele quer saber. Então, ó, a área da circunferência pela área do setor. Então, isso aqui é π R ao quadrado dividido por π R1 ao quadrado sobre 6. O π vai embora. Então vai ficar o que? 6R ao quadrado sobre R1 ao quadrado. Ó, vou dar uma ajeitada para ficar mais fácil a conta. Vou colocar o quadrado em evidência, ó, R1 sobre R ao quadrado. Quanto que dá R1 sobre R, ó? Dá 1/3. Tá? Então, ó, R sobre R1, né? Que é que eu tenho aqui, R sobre R1, ó. R sobre R1. Eu passo R1 para cá, passo 3 para lá, deu 1/3. Então vai ficar 1/3 ao quadrado. 1/3 ao quadrado é 9. Então isso aqui dá 2/3. Essa é a área. 1/3 ao quadrado é 1/9, né? Então, essa é a área do setor. E aí, o que vocês acharam? Difícil?
Fácil. Médio. Alguma dúvida? Então, ó, vamos pro B. O B, ele fala assim, ó, determine o valor do cosseno de θ para quando o errão é 4R. Então, ó, a gente precisa voltar nesse desenho. Ó, isso daqui não vai mudar, essa relação aqui. Continua sendo errão menos R. Se o errão é 4R, eu sei que isso daqui vai valer 3. Né? Isso aqui vai valer 3R. Então, eu vou ter uma relação do seno de θ sobre 2. Então, ó, que triângulo que é esse? É o ABO. ABO. Nesse triângulo ABO, a gente sabe que isso daqui é R, isso daqui é R menos R. E esse ângulo que está aqui dentro vale θ sobre 2. Ele quer cosseno, mas o mais fácil aqui é achar seno, tá? O mais simples aqui é achar seno. Vamos achar o seno primeiro. Então, ó, seno de θ sobre 2 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Só que ele falou que o errão vale 4R. Então isso daqui vai ficar 1/3. Esse é o seno de θ sobre 2. Só que a pergunta dele é do cosseno. Mas olha o que eu vou fazer. Esse truque aqui é importante. Cosseno de θ. Você concorda comigo que cosseno de θ é cosseno de θ sobre 2 mais θ sobre 2? Porque θ sobre 2 mais θ sobre 2 dá θ. Eu tenho θ sobre 2, então eu tenho que fazer esse esquema. Tá certo? Então, ó, esse truque aqui é importante, ó. Você precisa marcar ele, que você precisa saber dele. E aí, sim ou não? Sim. Sua Ariagem tá acompanhando? Vocês dormiram? Sim. Então dá. Ó, então olha o que eu vou fazer, ó. Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem o A saber. Cosseno de θ sobre 2 vezes cosseno de θ sobre 2 é igual a eu ter x vezes x. Dá x ao quadrado. Então isso aqui dá cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Mesma coisa acontece no seno. Seno ao quadrado de θ sobre 2. Aí você fala assim, ó, mas eu vou ter que achar o cosseno de θ sobre 2. É o fim dos tempos, nada vai dar certo na minha vida. Calma. Porque você tem que usar mão dessa máquina mortífera que chama seno ao quadrado de θ sobre 2 mais cosseno ao quadrado de θ sobre 2 igual a 1. Por quê? Com isso você pode deixar todo mundo em função do seno. O que é cosseno? 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2. Se o seno ao quadrado de θ sobre 2 é jabuticaba, isso aqui também é jabuticaba. Perdi uma jabuticaba, perdi outra jabuticaba, perdi duas jabuticaba. Deu risada na cara dos seus concorrentes. Então, ó, ficou 1 menos 2 vezes 1/3 ao quadrado. 1 menos 2 sobre 9. Faz aquele MMC moleque, MMC de rua, né?
vai ficar 9 menos 2 sobre 9. 7 sobre 9. E aí, o que vocês acharam? Bonito, hein? Bonito, hein? Elegância. É mais rápido fazendo assim. Porque se você for pôr... Primeira coisa, se você for tentar fazer esse Pitágoras aqui... Já... assim, ó, fazer o Pitágoras não vai ser ruim, não. Mas o problema é que você vai ter que saber só o cosseno de θ sobre 2. Então, não resolveu sua vida, né? Ainda tem muita coisa. Você chegou em algum lugar? Ou faltou esse truque final aqui? Até dá, tá? Se você souber esse truque aqui, não tem como escapar dele, tá? Não tem como escapar dele, mas você precisa fazer. É bonito, mas assim, ó, é manjadão esse tipo de exercício. Então isso aqui é mais um exercício que você tem que ter na cabeça, essa estrutura, né? Tudo bem que se vocês souberem todos os exercícios que eu falo que você precisa saber, vocês vão gabaritar matemática, né? Então, assim, quanto mais você souber, melhor vai ser, né? Beleza? Então, ó, esse foi o 23. Ó, se alguém tiver alguma dúvida dessa lista aí, pode pedir. Eu fiz o 11. Ó, o que eu já fiz? Eu já fiz o 11, o 16, o 19, o 22, o 23 e agora eu vou fazer o 25. Que é o último pedido aqui. O 25, Ita 2015. Você vê Ita, você fala, sou capaz. Esse tem que ser só postura. Sou capaz, nada me abalará. Vocês fazem isso quando você vê um exercício do Ita? Cacá, meu pulo. Não, Nicole. Pensamento positivo. Você vê o exercício do Ita e fala: eu sei fazer, eu sou capaz. Eu sou capaz de ser incapaz. Ai, que exagerado vocês são, né? Nossa Senhora. Mas isso é ser realista. Não é não. Dramático? Eles são dramaticão. Você tá perguntando pra mim se eu fiz cursinho? Não fiz. Fala a verdade. Não fiz, velho. Como você não fez cursinho no coque? Não, terceirão. Ah, que inteligente. Você não fez com o Zir? Terceirão. Ele tava no terceirão, ele é um ano mais velho. Sei sim, pô. Sei sim. Vocês não conhecem a mãe que eu tenho. Marília confirmou. Então, ó. Vamos lá. Bate o olho no 25. E aí você tem uma equação trigonométrica. 2 seno de x menos cosseno de x é igual a 1. Ah, bom. O que você precisa fazer? Ó, sempre quando tem uma equação, tem que ser ou tudo seno ou tudo cosseno. Aí você bateu o olho aqui e ficou triste, né? Tem que deixar tudo em função de uma só. Só que, qual que é a nossa expectativa? De ter um quadradinho aqui. E não tem um quadrado. Aí você fala assim, meu Deus do céu. O que eu faço? Se não tem um quadrado? Ó, se não tem um quadrado, você tem que fazer aparecer. Não é? É sempre assim. Se não tem quadrado, tem que fazer aparecer. Tá?
Para fazer aparecer, você tem algumas maneiras. Ou jogar o cosseno para lá, ou jogar o seno. Eu vou jogar o cosseno. Então vai ficar 2 seno de x igual a 1 mais cosseno de x. Se eu quero fazer aparecer o quadrado, então eu vou levar os dois lados ao quadrado. Eu vou levar esse lado ao quadrado e vou levar esse lado ao quadrado. Então, ó, 4 seno ao quadrado de x é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, aí você ficou felizão, hein? Porque apareceu os quadrados que você queria. Só que tem uma coisa que você tem que observar. Esse daqui não tem quadrado. Então significa que o cosseno não tem como fazer desaparecer. Se não tem como fazer o cosseno desaparecer, você tem que fazer o seno desaparecer. Para fazer o seno desaparecer, equação fundamental neles. Você sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E aí você vai fazer o seno sumir. No lugar do seno ao quadrado, você vai colocar o quê? 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então isso aqui é 1 mais 2 cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x. Fera? Faz a distributiva. 4 menos 4 cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais 2 cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x. Pronto, equação do segundo grau, todo mundo em função do cosseno, não tem nenhum problema. Joga para lá. Então ficou 5 cosseno ao quadrado de x mais 2 cosseno de x menos 3 igual a 0. Beleza? O que vocês acharam? Doeu muito? Até aqui, né? Que a gente não acabou. Ou deu pra sobreviver? Né? Então, ó, agora a gente segue, faz o delta. Delta é b quadrado menos 4ac. O b vale 2, o a vale 5 e o c vale menos 3. Então isso aqui deu 4, deu 20, 20 deu 60. Então isso aqui deu 64. Ficamos muito felizes porque 64, ainda bem que tem resposta. Ó, cuidado, é uma equação de cosseno. Então, ó, cosseno de x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b a gente sabe que vale 2, o delta vale 64 e o a vale 5. Então, cosseno de x é igual a menos 2 mais ou menos raiz de 64, 8 por 10. Então, ó, uma solução, cosseno de x vai valer menos 10 sobre 10, que é menos 1. E a outra solução, cosseno de x, vai valer 6 sobre 10. 6 sobre 10, dá para simplificar? 6 sobre 10 vai ficar 3 sobre 5. 3 sobre 5. Tá? Agora a gente vai ter que dar uma ajeitada na resposta, porque lá ele tem uma coisa feia acontecendo lá, que a gente precisa dar uma... Ah não, tem as duas respostas. Bem, qual é o valor que o cosseno vale menos 1? Qual é o ângulo que o cosseno vale menos 1? Isso, π. 80. Fera. Aqui, ó, você não é um valor fundamental, 3 sobre 5. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o cosseno ir para o outro lado. Quando o cosseno vai para o outro lado, ele vira arquicosseno. E finalizou com glamour. Falou, eu sou capaz de passar no ITA. Então, alternativo o quê? A, 3 sobre 5. É, arcosseno de 3 sobre 5 e π.
Alternativa A. Amamos muito a matemática a cada minuto mais. Fela. Ferina. Alguém tem mais dúvidas? Sábado a gente vai fazer física. Acho que não. Todo mundo fera então? Então é isso aí. Sábado nos encontramos novamente nesse mesmo lugar, nessa mesma hora. Tá? Porque ó, eu fiz já o da Unicamp. Você bateu o olho no da Unicamp, você fala, já sei fazer. Né? Eu já fiz o 2. O 3 eu não fiz não. O 4 também não fiz. O 4 eu fiz. Eu fiz o 7. Um, 2, o 7 e mais o que vocês pediram. O 15, você lembra qual que é outro? 15. E aí depois foi os que vocês pediram, né? Que é 16, 19, 22, 23, 25. Fiz quase a metade da lista aí com vocês. Tá? Tem 30 exercícios, fiz quase metade aí. Beleza? Então tá bom. Se alguém tiver mais dúvidas, se não tiver, cale-se para sempre. E amanhã tem aula, né? Amanhã tem aula. Amanhã tem aula de matemática. É matemática amanhã? Fechou? Então, 1, 2, 3. Aprovação.